Olá, amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Vamos nesta noite compartilhar a palavra do nosso Deus nesta noite. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a palavra gloriosa. Apocalipse capítulo 19. O qual vai nos dizer sobre o encontro de Cristo com a sua igreja, com a sua esposa. Vai ser o dia mais glorioso, que é a esperança de toda a igreja, a esperança dos salvos, a esperança de estar nessa chamada bordas do Cordeiro. E quem é que vai participar? Quem é que vai reinar com Jesus? Aqueles que aceitar Ele como Salvador. Aquele que renunciar esse mundo. Aquele que aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Aquele que renunciar os seus pecados, renunciar as suas vontades, renunciar os seus prazeres, renunciar o mundo, se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não há outro meio de salvação que não seja por meio de Cristo Jesus. Então, o livro do Apocalipse, capítulo 19, até o versículo 10, vai falar do encontro da esposa com o seu glorioso Salvador Jesus Cristo. E o interessante que esta passagem que João tem era uma grande multidão, inumeráveis números de pessoas, que as vozes eram com voz de muitas águas, de muitos trovões, e ali a igreja glorificada, a igreja exaltada por Cristo Jesus, está ali prestando adoração ao Cordeiro de Deus. Infelizmente, os nossos amigos testemunhos de Jeová não vai poder prestigiar isso, porque eles não adoram o Senhor Jesus, e se eles for para lá, eles vão ter que adorar. Eles vão ter que bendizer ao Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Depois do versículo 11, o cavalo branco, ele saiu para vencer. Para vencer quem? Para vencer os ímpios, para vencer a besta, para vencer o falso profeta, para vencer aqueles que martirizaram os crentes, zombaram dos crentes, dos salvos, dos eleitos, dos escolhidos. Ele vai sair com a espada na mão para vingar os ímpios, para vingar dos injustos. Amados irmãos e queridos, você que ainda não é um servo, não é uma serva de Deus, vale a pena você servir ao Senhor Jesus. Vale a pena você largar os recursos desse mundo e servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, em toda a sua palavra, Ele vai pedir para nós obediência, arrependimento. Vai pedir nós renunciarmos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos prazeres, os nossos pecados, as nossas vaidades, deixarmos para que Cristo manifeste a sua glória, a sua presença nas nossas vidas. Então, Apocalipse capítulo 19 diz assim: João, tendo esta visão maravilhosa, que isso vai acontecer quando Cristo levar a sua igreja, a sua esposa gloriosa, para as bordas do Cordeiro. Amados irmãos, essa porta, ela está aberta.
vai chegar um tempo que essa porta, ela vai se fechar. Ela vai chegar um tempo que ela vai se fechar. E os que entrar para as bordas do Cordeiro vai reinar com Cristo para todo sempre. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz e numerosa multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao nosso Deus. Veja aqui que era numeroso de pessoas glorificando a Deus, dizendo aleluia, assim seja, louvado seja Deus. Não é 144 mil segundo os nossos amigos Testemunho de Jeová, era uma multidão. Pois aqui o seguinte texto vai dizer: pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta, julgou que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quando fala aqui da grande prostituta, é o mundo corrompido pelo pecado. Esses justos aqui, eles foram justificados por meio de Jesus. Eles foram justificados por meio de Cristo. E agora esta multidão está aqui agora glorificando ao Cordeiro de Deus, aquele que morreu no Calvário, que o terceiro dia ressuscitou. Então vale a pena, meus irmãos, nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso espírito. E diz assim o versículo 3, os irmãos que estão entrando agora, estou lendo Apocalipse, capítulo 19, e agora estou no versículo 3, que diz assim: e outra vez clamavam, aleluia, e a fumaça dela sobre para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostravam e adoravam a Deus, que está sentado no trono, e dizendo aleluia. Verso 5: então saiu do trono uma voz que dizia: louvai ao Deus, e todos vós servos, os quais temeis, tanto pequeno como grande. Versículo 6: também ouvi uma voz de uma grande multidão, inumeráveis de pessoas, não é 144 mil não é alguns não, é uma multidão inumerável, incontável, com uma voz de muitas águas e fortes trovões, que dizia aleluia. E também ouvi como a voz de uma grande multidão e de muitas águas e trovões, que dizia aleluia, pois já reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 7, olha que coisa gloriosa, meus queridos: regozijando, exaltemos e demos glória, pois é chegado às bordas do Cordeiro, já a sua noiva se aprontou. Que noiva é essa, irmãos? Nós somos a noiva. Nós vamos encontrar com o nosso Cristo glorioso nas bordas do Cordeiro. Irmãos, a Bíblia nos ensina, Mateus capítulo 25, Jesus contou uma parábola sobre estas mesmas bordas do Cordeiro. Ele falou que existe pessoas prudentes, crentes prudentes e crentes não prudentes. Jesus falou assim, contou a respeito de 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Aquelas prudentes, elas levavam azeite consigo, e as outras não se preocupavam com azeite.
E a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 12 do capítulo 25, versículo 11. E mais tarde chegou também as outras virgens, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. E ele, porém, respondeu. Quem que respondeu? Jesus respondeu. E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem vai vir. Então, amados irmãos, essa porta, ela está aberta. A porta da graça. Vai chegar um tempo que essa porta, ela vai se fechar. E quando ela se fechar, os que ficarem para dentro vão celebrar o Cristo para todo sempre nas bordas do Cordeiro. Porque o versículo 8 diz assim: e foi-lhe dado que vestisse de linho fino e resplandecente e puro. O linho fino são atos de justiça dos santos. E disse: escreve, bem-aventurado. Sabe o que quer dizer a palavra bem-aventurado? Bem-sucedido. Bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia das bordas do Cordeiro. E disse ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos pés para adorá-lo e disse: olhai, não façais isso, que eu sou conservo. Os teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adorai a Deus, pois o testemunho é o espírito da profecia. Até aqui, irmãos, até aqui nós vamos ver, é um encontro da igreja com Cristo, as bordas do Cordeiro. E agora vai falar do cavalo branco, que ele vai sair, o cavalo branco branco e o seu cavaleiro saiu para vencer. Ele diz assim: vi no céu aberto, apareceu um cavalo branco e o seu cavaleiro, chamado Fiel e Verdadeiro. Ele julga a peleja com justiça. Verso 12 do capítulo 19. E os seus olhos era como chama de fogo, e sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o nome pelo que se chama o Verbo de Deus. Que Verbo de Deus é esse, irmão? O Verbo que se fez carne. O Verbo que se encarnou. Este é o Cristo Jesus exaltado para todo sempre. E seguiam o exército que está no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, e branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ele as nações. Ele regerá com vara de ferro, ele mesmo pisar o lagar, o vinho e o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Verso 16. E no manto sobre a sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo ainda, Cristo para sempre é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Desculpe, testemunha de Jeová, que vocês não se encurvam diante desse Cristo exaltado, todo-poderoso, o qual a igreja, a noiva, vai celebrar com o Senhor as bordas do Cordeiro. Então eu vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz, e todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai para a ceia do grande Deus, para comerdes a carne dos reis e dos poderes, a carne e dos seus cavaleiros, e de todos os homens livres e escravos, e pequenos e grandes. Nós precisamos entender aqui,
Não é que nas bordas do cordeiro, na ceia de Deus, vai comer a carne dos reis, não. É a vingança. Porque quando nós vemos aqui embaixo, vai ser a vingança de Deus. Tudo, de todos os ímpios, de todos aqueles que aceitaram o sinal da besta, renunciaram ao Cristo, aceitaram a imagem da besta, o sinal na testa, porque os eleitos, escolhidos, os salvos, eles são selados por Deus, selados pelo Espírito Santo. Olha o versículo 19, diz assim, ó: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos remidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo com seu exército. Verso 20: e a besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizerá sinais, enganando que receberam o sinal da besta e os que adoravam a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, arde enxofre. Versículo 21. Demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram da sua carne. Meus amados irmãos, essa é a palavra de Deus nesta noite. Apocalipse capítulo 20. Capítulo 19, me perdoe. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar do capítulo 20. E vai falar do reino milenar com Cristo, a derrota de Satanás, o juízo final. Quem é que vai estar no juízo final? A igreja já está com Cristo, a igreja já está com o Cordeiro, a igreja não passará pelo juízo final de Deus, que é o trono branco. Quem que estará no juízo final? Estará os ímpios, estará os desobedientes, aqueles que não receberam Cristo e Salvador. No capítulo 21 vai falar a nova Jerusalém que desceu do céu. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.